Ciao a tutti! Gente, voltamos com mais uma entrevista. Hoje quem está com a gente aqui é o César, que tem uma história, gente, a história de vida dele, da família dele na transferência, na mudança do Brasil para a Itália. E tudo o que aconteceu com o César aqui na Itália, gente, é inédito. Eu fiquei assim, impressionado com a história deles. Vocês vão ficar mais ainda. Então, abrindo a nossa entrevista, eu vou pedir para o César se apresentar para vocês, né? Falar de onde que vocês vieram do Brasil, onde vocês moravam no Brasil, né? Antes de vir para a Itália. Por que Itália? Quando é que deu esse estalo de mulher, junta tudo aí, mala, cachorro, papagaio, partiu Itália. Conta pro pessoal aí como é que foi isso, né? De vir para a Itália e tudo mais. Bom, sou de Campinas, São Paulo, né? E o estalo deu depois desse evento pandemia, né? Que lá para comecinho de 2020, fim de 2019, eu acabei perdendo o emprego. Eu tinha um bom emprego e um tempo depois a Mara, coisa de 6 meses depois, a Mara também, minha esposa Mara, também perdeu o emprego dela. Tudo evento ligado à pandemia. Por causa da pandemia, né? Eu até me recoloquei, mas não nas mesmas condições que você tinha que eu tinha. Você sabe que a minha história de Cristina é bem parecida, né? Parecida. O que motivou a nossa vinda para a Itália foi questão de desemprego também lá em Vitória. Eu não conseguia me recolocar. Me recoloquei também, mas não era longe do emprego que eu tinha antes. Isso motivou muito a nossa vontade de querer sair do Brasil e vir para a Itália. Foi isso, essa coincidência. Até vou fazer um parênteses aqui no que a gente está falando, né? Eu conversando com a Mara sobre o nosso futuro, o que a gente ia fazer. Os dois estavam numa situação não muito agradável como a gente estava querendo, e começamos a procurar o que vou fazer e tal. Surgiu a ideia da Itália. Por que não, né? Temos a cidadania, né? Começamos a dar uma olhada, né? Por que não? Vocês já tinham cidadania italiana reconhecida? Desde 2010 para nós três, eu, Mara e meu filho. A nossa família é composta de três pessoas. E esse detalhe, gente, de o César, a esposa, o filho já terem a cidadania italiana reconhecida, é uma coisa que vocês vão ligar, conectar lá pra frente dessa entrevista, que vai ser um dos motivos de muita coisa ter acontecido, né? Mas vai lá. E aí, agora vem o parênteses que eu falei. Procura daqui, procura dali, dá uma olhadinha num blog, num site, YouTube, não sei o quê. Pesquisando informações. Um dia eu achei um vídeo, falei assim pra ela, a hora que ela tinha saído, chegou em casa. Do Tende Tutto! Cara, achei um casal que a história deles é muito parecida com a da gente. Que a gente tá vivendo. Né? E mostrei pra ela o vídeo, a gente começou a assistir outros que vocês já tinham feito e fomos acompanhando, seguindo e foi ajudando a frutificar a ideia. Vai ligar lá na frente, com a nossa história. E aí a gente começou a fazer um planejamento, tomamos a decisão, vamos partir Itália, vamos para Itália. Vamos fazer essa opção. Pelo menos a gente não pode depois falar que não tentou. Então vamos tentar. Então começou todo um planejamento que é fundamental para o estudo de região, estudo de língua. Que é uma mudança, né? A gente às vezes faz um planejamento para você mudar de cidade dentro do Brasil, às vezes você mudar de estado, né? Você imagina para mudar de continente, né? Não é só mudar de país, mudar de continente, como um planejamento, né? Tentar ali se cercar de todas as variáveis que pode acontecer. É importante e faz diferença. E o peso disso, né? As coisas que você tem que abdicar no Brasil, né? Não só no Brasil, tudo. Porque você vai vir para cá, você não vai trazer todas as suas coisas. Pelo contrário, você traz na mala. Você traz o que cabe na mala. É o que dá. É o que dá.
tem muita coisa que a gente queria trazer e ficou. Não tem jeito. César, assim, uma pergunta que é muito interessante. Eu e Cristina, a gente levou quase um ano. Eu lembro muito bem disso, entre o momento que a gente virou a chave, a gente decidiu, vamos para a Itália, e o momento que a gente entrou no avião. Para vocês, como é que foi isso aí, mais ou menos? Foi em torno de 8 meses. Uns 8 meses? 8 meses. Nós decidimos em junho e chegamos aqui em fevereiro. Fevereiro. E onde vocês chegaram aqui na Itália? Pra qual cidade que vocês, assim, resolveram ir? Ou foi, não, a gente vai para essa porque é onde o avião chega? Não. Ou não, nós vamos para tal cidade? Voltando lá no planejamento, Sim. né? Eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo, e a região que era mais adequada para a gente tentar uma recolocação era essa região da Lombardia, né? Bérgamo, né? Então viemos para cá com o foco na cidade de Bérgamo. Bérgamo, então. Bérgamo. Chegamos em Milão e fomos para Bérgamo. Milão, porque, gente, é porque é o aeroporto, né? O aeroporto de Malpensa ali, Milão. E aí vocês desembarcaram ali e foram para Viemos para Bérgamo. Aí tá bom, vocês chegaram na Itália, Bérgamo, mas vou para onde? Vou para um hotel, vou para casa de um amigo, vou para uma assessoria. Assessoria não, né? Porque você já tinha uma cidadania italiana, né? Já tinha cidadania italiana reconhecida. Mas aí como é que foi? Foram para hotel? Como é que foi isso aí? A gente já tinha feito uma reserva de Airbnb. Airbnb, ok. E aí foi onde a gente teve uma surpresa também, né? A gente pensou que o Airbnb, vamos ficar lá um tempo e vamos conseguir alugar uma casa facilmente e rapidamente. E foi isso que não aconteceu. Aí começou a saga de procurar imóvel. Pula de Airbnb procurando um imóvel. Sempre procurando um lugar para alugar e levando não na então, tipo assim, o Airbnb era tipo o seu porto seguro. Nosso porto seguro. Enquanto você estava procurando um aluguel de um imóvel. Mas é dureza aí gasta, né, César? Gasta. E aí, de Airbnb, até a hora que você conseguiu alugar um imóvel. A gente conseguiu, pulando daqui. Você tá morando onde lá, mesmo? Desculpa. Ali. Ele fala ali. Dá 100 metros. Ele fala porque o César, a Mara, né, a família, o Felipe, eles moram aqui, eles vieram aqui, moram aqui em Chama Trevilho. Felipe também. O filho dele chama Felipe, garoto, ó, nota 10, gente finíssima. O César e a família, eles moram uns 100 e poucos metros aqui para trás, ó. Então assim, foi até trabalhoso ele sair da casa dele para vir aqui gravar essa entrevista. Mas aí, como é que foi você conseguir alugar esse imóvel aqui em Trevilho? Sabe por quê? Muita gente me pergunta isso, o Cristine pode confirmar. Gente, eu queria morar em Trevilho, o que vocês recomendam morar em Trevilho? É fácil conseguir imóvel em Trevilho? Como é que eu falo? Gente, Trevilho é muito disputada, ainda mais depois que o casal Tem de Tudo veio para Trevilho e a gente começou a divulgar Trevilho para o Brasil, que ninguém conhecia Trevilho, rapaz, Trevilho ficou concorrida. Mas explica, pessoal, como é que foi esse... Foi uma coincidência, né? A gente acabou achando um Airbnb aqui, perto, e ficamos aqui. A gente achou até a cidade muito interessante, muito bem estruturada, próximo de Bérgamo, próximo de Milão. Então, assim, um lugar bom. Mas era Airbnb. E um dia, logo 2, 3 dias depois que a gente chegou, conversando com o proprietário, eu estava pedindo para ele umas dicas. Você sugere alguém, você conhece alguém para indicar pra gente que sabe de alguém que tem um apartamento, uma casa para alugar, nós vamos nos estabelecer por aqui. Ele falou, eu posso alugar para vocês. E aí... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês entenderam aí, né? Vocês entenderam mesmo. É raro, hein? É raríssimo isso. A gente está contando aqui a experiência do César, da família dele, que de dias de aluguel, aluguel de passagem ali de um Airbnb, conversando com o proprietário, aquilo se transformou no aluguel do imóvel mesmo, de 1 ano, 2 anos. Sim. E tal. Isso é
raríssimo. Não é impossível, né? César aqui, família, é a prova de que isso não é impossível. Mas isso é uma exceção à regra, tá? Uma exceção à regra. Outro detalhe, do que compôs essa exceção à regra? O César fala italiano muito bem. Então o César não é um cara que chegou aqui para reconhecer a cidadania italiana, que tá certo, poi, ajuda-me, coisa, quando, como, não. Então o proprietário do imóvel viu, cara, o cara tem cidadania italiana, desenrola muito bem no italiano. Tudo isso, gente, vão quebrando barreiras para que você consiga alcançar seus objetivos, entendeu? Então assim, você tá vendo aí, em menos de 2 meses, casa alugada e trabalho. Não é à toa. Tem o porquê disso, né? Vamos mais para frente. Antes de eu entrar nesse assunto do trabalho com o César, vocês viram que a gente mudou aqui o cenário para entrevista, né? Que tá um calor, tá um caldo pacesco aqui em Treviglio. Mas antes de eu falar da gente entrar no assunto de trabalho, o César me lembrou, a gente estava conversando aqui offline, nos bastidores, de um assunto, de um detalhe muito importante nessa questão do aluguel, César, que você estava falando. Uma das coisas que ajudou muito a gente no aluguel foi, na hora da conversa ali com o proprietário, a gente mencionou que era brasileiro. E ele deu aquela, assim, quebrou a barreira. Falou, eu já tive um hóspede brasileiro aqui. Ah, é? Tipo assim, você sentiu que foi uma, tipo assim, quebrou as barreiras, deu aquele impacto positivo. Né? Ele falou, daí ele contou que a pessoa tinha morado ali um tempo também, então ele já tinha feito isso anteriormente, era um brasileiro e passou uma boa impressão. Olha e isso daí fez a diferença. Então, ó, eu vou até mencionar um conhecido nosso aqui, Thiago Dalla, que fala muito disso. Quando você vem para cá, você perde o seu nome, você deixa de ser o Felipe, você deixa de ser o César, você passa a ser aquele brasileiro lá, o César brasileiro, o Felipe brasileiro. Então, como é importante nós, quando imigramos, quando vamos para outro país, deixar uma boa impressão, que a gente abre portas para outros brasileiros. Imagina se esse cara que tivesse morado lá, tivesse feito tivesse feito qualquer coisa, o proprietário do imóvel ia ficar com a má impressão do cara e muito provavelmente não ia querer alugar para você. E foi justamente o contrário, né? Foi justamente o contrário. Deixou uma boa impressão, que quebrou toda a barreira e fez com que ele alugasse para você. Sim, isso é fundamental. Você fecha ou abre portas, e não só para brasileiro, para outras nacionalidades, outros estrangeiros. Você teve uma má impressão, uma má experiência, aquilo fica. E se for boa impressão, também muda. Né? Gente, fica a dica, né? Fica a dica. Mas vamos falar de emprego. Chegou o Airbnb, Bergman, aquela coisa, veio para Treviglio, endereço fixo, imóvel alugado, que é a grande, né, a grande dificuldade. Não sei se hoje em dia ou se sempre foi assim na Itália, né? Mas desde que eu e Cristina estamos aqui há uns 5 anos, essa tem sido a maior dificuldade que a gente tem visto, né? O aluguel de imóvel. Então, a grande barreira ultrapassada e agora trabalho. Para conseguir trabalho, como é que foi? Foi daquele jeito, já que você mencionou até o Thiago, seguindo as orientações, as dicas que o Thiago dá, né? De currículo. Currículo e as agências. As agências de emprego. Né? Você vai mandando os currículos para as agências e se candidatando para as vagas conforme elas vão aparecendo, porque você se cadastrou na agência, começa a pipocar no seu e-mail. Chamadas de entrevista. Chamadas de entrevista. E aí apareceu uma para mim, numa cidadezinha aqui pertinho. Né? Agora eu vou contar o detalhe, né? Deu certo e tal, que a gente está numa zona que é muito industrial, tá, gente? Eu vou te dizer assim, esse quadrilátero aqui entre Milão, Bergamo, Brescia, Cremona, essa zona aqui é uma zona muito industrializada. Mas o detalhe é o seguinte, o César é formado em engenharia,
como eu, né? Eu fui formado em elétrica sem mecânica, né? Engenheiro formado, anos de experiência profissional no Brasil, fala italiano, fala inglês, fala um pouquinho de alemão e é cidadão italiano. Então, vocês percebem que a sorte ajuda a quem está preparado, né? Então, assim, pô, como é que o cara em 2 meses conseguiu imóvel, conseguiu emprego? Tá explicado aí, né? A situação, né? Obviamente que teve, né? Não vou dizer que a sorte não te ajudou. Não. Mas a sorte ajuda quem está preparado para bater na porta, né? E a oportunidade abre, você pega a oportunidade, você está preparado para ela. Foi aquele empurrãozinho final que precisava. Um belo empurrão. Toda a base a gente você fez por se onde? preparou. Entendeu? Uma grande diferença, e eu vou usar aqui o exemplo meu e o exemplo do César. Quando eu e o Cristiano viemos para a Itália, a gente veio para reconhecer a cidadania italiana, a gente passou aquilo, acho que muitos de vocês passam. Vem para cá, fica agarrado ali, não pode fazer muita coisa enquanto o processo não é resolvido. Depois que o processo é resolvido, você pegou sua identidade italiana, a gente não tinha ainda uma fluência boa com o italiano, então teve que aprender. Eu passei por muitos empregos, que a gente chama assim de o emprego do imigrante. Lavador de prato, garçom, trabalhei com jardinagem, um pouco de motorista, tudo eneiro, tudo sem contrato de trabalho. Por quê? Não falava bem a língua, não sabia me expressar direito, né? Então, assim, eu e Cristina, a gente passou por um período de quase 10 meses da nossa chegada na Itália até nós estarmos nas condições mínimas para você galgar uma posição melhor. O César não. O César chegou na Itália com a cidadania italiana na mão, já falando italiano e com uma bagagem. Então, gente, isso dá para você traçar um belo de um paralelo de você estar preparado para as oportunidades, né? Tipo assim, pintou oportunidade, você tinha todo já o preparo para assumir, né? E como é que tá lá no trabalho? Tá pesado? Tá indo. Bem. Pesado é uma empresa que fabrica peça para trator, então é pesado. Ah, tá. Mas eu tô começando a mostrar algo mais, né? As vantagens que eles têm em ter você uma pessoa, um estrangeiro experiente. Isso daí eu acredito que vai dar, vai te abrir futuro, vai galgar mais espaço dentro da empresa, né? Vocês estão vendo aí, né, gente, como é que tem tanta informação, tanta coisa, e assim, o César tem, né, ele, a família, um poço de informações para tirar muitas dúvidas de vocês que também estão pensando em vir para a Itália, né? Vou fazer um merchan aqui, César, do canal. Essa entrevista do César, junto com tantas outras entrevistas, gente, tá na playlist do nosso canal. Então você que ainda não conhece a playlist, vai lá. Tem umas 15 entrevistas lá, com N assuntos, com N pessoas, famílias, cada um com a sua história, com a sua particularidade, que pode servir, né, de ajuda para você que está pensando vir. Família. Veio você, a esposa Mara e o Felipe, que tem 13 anos. E um gato. Trouxemos o gato também. E Felipe, escola, Felipe, como é que foi isso aí? Vocês chegaram e tal? Não, a gente... Primeiro onde vocês se estabeleceram, né? Sim, que foi aqui em Treviso. Depois de estar tudo certo lá, a parte do aluguel, aqui, um endereço fixo, né? Nós fomos procurar a escola aqui. Detalhe importante, que desde que a gente tinha decidido planejamento, né? Desde que a gente tinha decidido lá no Brasil vir para a Itália, a gente já tinha colocado o Felipe para fazer aula de italiano 2 vezes por semana com uma professora daqui da Itália. Para não chegar aqui cru, né? Chegar cru, sabendo. Porque a gente estava preocupado com a adaptação dele, né? Para ter o menor sofrimento possível. Ser menos impactante. Para o jovem é muito impactante isso, né? Então, deu 15 dias, a gente foi lá na escola, conversamos, ele fez um teste e entrou numa adaptação.
Então, o ano letivo aqui é diferente, começa em setembro. Então, ele fez esse período, desde meados de março até agora começo de junho, né? Ele fez junto já numa classe. Vira tudo, adaptação, nivelamento tudo junto, sim, ali, né, para saber. Ah, que bacana. Mas então, você acha que o fato dele ter começado a estudar italiano lá no Brasil antes de vir ajudou muito, sim, né? Sim. Mas foi tranquilo? Com os colegas. Matricular ele na escola foi tranquilo? Foi de boa? Foi rápido. Ele também já tinha documentação italiana? Também já tinha, então ele entrou... Facilitou bastante. Tá gostando ele? O que ele te diz? Pra você, pra Mara? Vocês não estão vendo não, gente. Tá eu e o César aqui, mas as patroas estão ali atrás. Cristina e Mara estão ali, ó. Só conferindo se a gente tá falando alguma coisa fora da... A Mara tá aqui só de olho. O que ele diz pra você, pra Mara e tal? Ele gostou, falou que ele foi muito bem recebido, que tem bastante estrangeiro na sala. Não só na sala, mas na escola. É escola pública aqui, né? Que é muito boa. Então, tem um outro brasileiro, mas eles não deixam os dois juntos. Então, eles já têm essa visão. Porque se deixar os dois brasileiros juntos, não fica ali costurando, né? Ali, não vai... E nenhum dos dois desenvolve. Então tá cada um numa sala. Gente, uma coisa interessante de escola aqui, igual o César falou, às vezes não tem muito brasileiro na sala, mas tem estrangeiro a dar com pau, tá? Aqui na Itália tá assim, ó, estrangeiros em geral, tá? Sul-americanos, o pessoal do norte da África aqui, sim, tá? Tem dois Marrocos, egípcio, Tunísia, Argélia, Paquistão, entendeu? Chinês e tudo, albanês, pessoal da Romênia. Tem muito estrangeiro na Itália, tá? Muito. Nós brasileiros, nós somos um percentual, ó, pequenininho. Pequenininho, a gente não aparece. Não aparece, mas estrangeiro tem demais. Então ele tá gostando, a adaptação tá boa. Até melhor do que a gente esperava. Pô, que legal, ótimo. Uma coisa interessante, a gente estava conversando aqui offline, essa questão de escola, você me falou lá da diretora, que ela comentou com você. Uma coisa interessante, né? Quando a gente foi conversar para colocar o Felipe lá, a diretora, primeiro que ela recebeu a gente como se fôssemos ucranianos. Isso era o começo da guerra. Tava no começo da guerra. Aí ela fez uma... Então ela já mostrou, e depois a gente acabou percebendo isso, né? A escola é preparada para receber estrangeiros. Né? Então eles já estavam com uma visão de que famílias ucranianas poderiam vir. Então fomos recebidos, vocês são ucranianos? Não. Né? Com essa cara de brasileiro que você tem. Nem pareço, né? Mas um dado legal que ela falou é que a escola tem cerca de 40% de estrangeiros. 40%? 40%. É bastante. É bastante. É considerável. Daqui a pouco a escola aqui meia a meia. Metade é italiana, metade é estrangeiro estudando na escola. É um número muito alto, tá, gente? Assim, é interessante, você imagina, cara. Seu filho aí no Brasil, que foi o meu exemplo, e que está sendo meus filhos. Nasceram, foram criados, vão estudar a vida inteira nas escolas ali, com os brasileiros, tal. Aqui na Europa não, é uma miscelânea, é um mix de culturas, de povos e de pessoas na mesma sala, que é uma coisa muito enriquecedora também, né? Culturalmente é muito enriquecedor. E a escola é preparada, né, com a parte de alimentação, a parte religiosa. Sim. Eles têm uma separação. Essa preocupação com isso. Sim. Não é uma segregação. Eles colocam isso como opcional. Você não segue a religião italiana, que é a católica. Então você quer fazer outra coisa, você é muçulmano, então você segue aquele padrão, tem um direcionamento para aquilo. A mesma coisa na alimentação. Muito legal. Muito bacana isso. Não, show de bola. César, eu acho assim que a gente conseguiu abranger aquilo que é a grande dúvida, né? Os grandes questionamentos de quem está pensando em vir para a Itália e tal. Mas você fica à vontade, a gente está caminhando para o final da entrevista, né? Essa mudança de cenário aqui, tem as motorinas que passam aqui fazendo barulho toda hora aqui, mas enfim.
fica à vontade, o que você quiser comentar, o que você quiser dizer, mensagem, recado, fica à vontade, aí a câmera é sua. Tá. O telefone é seu. Então depois eu pego. Depois você pega. Eu daria 2 conselhos para quem está se preparando para vir. Primeiro é preparação, planejamento, todo planejamento, inclusive financeiro, principalmente financeiro, estudo sobre o local, a região, a cidade, pesquisa sobre o que está relacionado com o seu interesse, com a sua profissão, com a sua família, se você vem com uma família, como que você vai se adaptar, pesa, põe na balança os prós e contras, não é só prós. Aqui tem os contras. Tem os contras. No nosso planejamento, os prós estavam maiores, mas encontramos surpresas também. Né? E olha que vocês têm 4 meses de Itália, né? 4 meses. 4 meses de Itália apenas. Então tem que se planejar muito, tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo, e eu colocaria aí dentro do estudo a língua. Não adianta vir para cá sem falar o italiano. O inglês não vai te resolver a vida. Porque eles não falam inglês. A gente responde muito essa pergunta, né? Eu sou fluente em inglês. Tá, mas você tá vindo pra Itália, né? Então você tem que falar italiano. E dependendo do lugar, eles vão falar pra você, não interessa que você vai fale pra inglês. Londres, vai pra Inglaterra. Aqui a gente fala italiano e pronto. Então, o que eu deixo de dica é isso daí, estudo, planejamento e a língua. César, muito obrigado, te agradeço demais, né? Pessoas muito assim bacanas, uma família top, 4 meses de Itália, já tem tanta coisa para contar. E vocês sigam, né, quem puder, o exemplo do César, né, com preparação, as dicas que foram dadas aqui, né. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa para você se preparar. Como a gente comentou, mudar de país não é mudar de bairro dentro da mesma cidade, né? É muita coisa que vai ficar para trás. Mas é isso daí. Se planeje, né? Arrisque, porque se você não vier, não se arriscar, você nunca vai saber, né? Igual meus pulos lá do penhasco, é um risco calculado. Para eu não me lascar todo. Quem não viu ainda, ó, volta aí e vai ver o vídeo lá passado. Pulei de um penhasco, César, 10 metros, 11 metros, não sei. Ó, foi dureza. Vocês assistiram lá? Gente, então é isso daí. Ó, mais dúvidas que vocês tenham, coisas que a gente não conversou aqui, escreve aí pro César. Escreve aí, né? Pergunta aí sua dúvida, o César vai estar vendo, né? Se ele tiver tempo, ele vai respondendo, ou ele ou a Mara também, responder os comentários. Eu vou ver se ele me permite, depois a gente vai deixar o arroba aqui do Instagram dele, para você seguir o César, seguir a Mara, pode fazer as perguntas também direto para eles lá no Instagram. E é isso, muito obrigado. E ó, o convite de inscrever-se, inscreva-se no Entender Tudo, você que ainda não é inscrito, e siga-nos também pelas redes sociais, né? Você já sabe, está lá no Instagram, no Facebook, e é isso daí. Continue com a gente, porque aqui tem de tudo. Tchau!